Isso, gravando certinho. Uma apresentação. Olá, todos que me chamam de vídeo, eu gosto. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Thales. Vou estar atuando aqui com vocês como host nessa sessão. Vou ajudar a nossa coordenadora de sala, que será a nossa professora Tatiana. Qualquer dúvida, necessidade que vocês tenham, eu vou estar atendendo no chat, que vocês podem ativar na parte inferior e que também fica exibido a tela à direita de vocês. Nesse momento, a nossa gravação já está em andamento. Sugiro, convido a todos que possam ativar a câmera para que a gente possa ter uma maior interação, tá bom? Nossa sessão ela tem uma duração aproximada de 2 horas. E aí, para trabalhos submetidos por estudantes de pós, seja mestrado ou doutorado, e mestres, serão realizadas sessões, né, com cada 20 minutos cada. E para trabalhos submetidos por professores universitários e pesquisadores, consideram-se as sessões com até 3 pessoas. O tempo restante, então, pode ser utilizado para discussões, então, qualquer falha, qualquer dúvida que tiverem, podem me comunicar aqui. Nesse momento, passo, então, a palavra para a professora Tatiana, que já está conosco. Professora Tati, bom dia. Bom dia a todos. Ótimas apresentações. Qualquer coisa é só me chamar. Bom dia. Muito obrigado, Thales. Eu cumprimento aos presentes e apresentadores e vou dar início à abertura, então, da mesa Tempo e Memória em Lobo Antunes, deste 28º Congresso Internacional da Abralip, sediado, então, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Agradeço imensamente, né, todo o empenho que a UERJ, né, teve em organizar este evento, né, e nos proporcionar que este encontro fosse possível, apesar ainda de estarmos sofrendo, né, com os contratempos decorrentes da pandemia. A nossa mesa, Tempo e Memória, de Lobo Antunes, estão previstos, então, a apresentação de 4 trabalhos. Imaginário, Memória e Esquecimento na obra Os Cus de Judas, de Antônio Lobo Antunes, de autoria da professora Ana Lúcia Jesus da Silva. As Naus, de Antônio Lobo Antunes, Um Pensar sobre os Fantasmas e Anti-Heróis, de Franceline Monteiro da Silva. Travessia dos Umbrais da Memória em Conhecimento do Inferno, de Antônio Lobo Antunes, da professora Golichen. E No Interior das Frases, Escritos de uma Mágoa Quieta, A Tessitura do Trauma e Natureza dos Deuses, de Antônio Lobo Antunes, de autoria da professora Graziele Maria Valim. Então, estão presentes neste momento, né, as autoras Golichen e Graziele Maria Valim, e eu convido, então, a professora Golichen para dar início à sua apresentação. Golichen, então, ela é graduada em licenciatura em Letras pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Atualmente, ela é mestranda no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e tem como proposta de dissertação o texto, né, o estudo Travessia dos Umbrais da Memória em Conhecimento do Inferno, de Antônio Lobo Antunes. Então, passo a palavra a Golichen. Olá, bom dia a todos e todas. Como a Tatiana falou, a professora Tatiana falou, é um recorte da minha pesquisa de mestrado, ainda está em desenvolvimento, né? Eu pretendo qualificar a minha dissertação no início de 2022. Então, eu proponho uma leitura benjaminiana do romance Conhecimento do Inferno. Como vocês devem saber, é o 3º romance publicado, né, do Lobo Antunes, foi publicado em 1980, e ele é o fecho da trilogia, né, que se inicia com Os Cus de Judas, aliás, se inicia com Memórias de Elefante, seguido de Os Cus de Judas. Para eu poder apresentar as questões mais teóricas, eu preparei um texto. Vou colocar aqui o cronômetro para eu não perder o tempo. Propomos uma leitura do romance Conhecimento do Inferno, de Antônio Lobo Antunes, a partir da teoria da narração de Walter Benjamin,
sobretudo a partir das interpretações de Jeanne-Marie Gagneban. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, me sinalizem, por favor. Gagneban explica, em Narração e Silêncio, uma réplica que ela escreveu à coluna de Marcelo Coelho, publicada pela Folha de São Paulo em 2011, que a questão central para Benjamin recai na definição do conceito de experiência, base da narração tradicional, isto é, base de uma narrativa primeiramente oral, que pertence à cultura comum de um grupo e que se transmite de geração em geração. Como Lukács, em Teoria do Romance, Benjamin alude inúmeras vezes à Odisseia, como modelo basilar da tradição literária ocidental. Quanto à experiência, em alemão é Erfahrung, a própria palavra alude no radical fahr, de que também deriva fahren, viajar, atravessar um país. A palavra alude à temática da viagem e da passagem por provações, travessia exemplar que pode ser retomada e dita pela palavra narradora. A narração tradicional, de origem coletiva e oral, nasce em formas de organização social pré-capitalista, com ritmos mais lentos e orgânicos de produção e de transmissão, organização solapada pelo desenvolvimento do capitalismo industrial. Esse processo de destruição atingiu sua maior visibilidade na Primeira Guerra Mundial, no aniquilamento dos próprios homens pelas técnicas de destruição, por eles desenvolvidos no processo de produção e acumulação do capital. Se os soldados voltaram emudecidos das trincheiras, se Freud teve, na mesma época, de tratar um novo tipo de paciente, os traumatizados, que não conseguiam contar de maneira tranquila, mas só tremer ou ter pesadelos, é porque as formas simbólicas da narração tradicional, comunicável e transmissível, não dão mais conta da violência e da velocidade do vivido. Isso não significa que não se possa procurar por outras formas de escrita, em particular literária. E aí cito aqui Kafka, Proust e o Döblin como exemplos de autores que o Benjamin estudou, né, que escreveu ensaios e que demonstram essa nova forma de narrar. Eu citei aqui, reproduzi quase que na íntegra, porque normalmente o Benjamin é citado como o teórico que lamenta, que é melancólico em relação ao fim da narração tradicional. Mas pela leitura da Gagneban, a gente entende, a gente poderia resumir, né, que ele enxerga uma produtividade da perda da experiência, da morte. E nessa perspectiva, a obra de Lobo Antunes também propõe uma nova forma de narrar. A mise-en-scène da memória traumática em Lobo Antunes é tecida de modo complexo e mobiliza uma série de elementos na recente tradição da literatura de cunho testemunhal, nas palavras do Márcio Seligman Silva, em Repensando o Campo Literário a partir do Testemunho, um percurso de Ésquilo a Lobo Antunes. Dentre esses elementos, destacam-se o esfacelamento da linearidade cronológica, a sobreposição do passado no presente, imagens abjetas e alegorias que tentam dar uma forma simbólica ao sofrimento vivido. Em Conhecimento do Inferno, o narrador, em estado de insônia, diz enxergar fantasmagorias suscitadas pelo foco oblíquo da memória. Maria Alzira Seixo comenta, isso está em As Flores do Inferno. Esse foco oblíquo da memória abre perspectivas de temporalidade romanesca de índole nitidamente proustiana. E aí, para mim, esse momento, assim, digamos, de irrupção da memória involuntária em Conhecimento do Inferno,
parece estar assim numa passagem bem específica, que é quando o narrador, né, o personagem, ele entra num bar de estrada. Vou citar aqui. Empurrou a porta e sentiu-se como quando Alice cai no poço, no princípio da história. A súbita transição da claridade excessiva, densa, quase sólida, palpável do exterior para a cova de sombra, vertiginosamente oca, em que tinha a sensação de haver tombado, produziu nele um remoinho de tontura semelhante ao de anos atrás, ao chegar ao Hospital Miguel Bombarda, a fim de iniciar a travessia do inferno. Eu acho que esse é um trecho central, porque primeiro que ele coloca, né, o presente da narrativa, a viagem que o personagem realiza, e essa mistura, quando ele entra no bar, ele se lembra do momento em que ele entrava no Hospital Miguel Bombarda. Depreende-se que o narrador realiza 2 percursos: a viagem física, de passagem pela planície, de claridade excessiva, e a travessia infernal realizada mentalmente, no limiar entre o presente e o passado, que lida com sombras e rasuras, além de evocar doentes, feridos e mortos, dos quais há apenas rastros minêmicos. E aqui eu vou levantar um outro ponto que é polêmico, mas eu acho que é importante quando você estuda literatura de testemunho numa perspectiva benjaminiana. Outro ponto interessante a ser discutido é a visão da história contada a contrapelo pelos oprimidos, ideia central sobre o conceito de história de Benjamin. Quando Lobo Antunes se coloca como um cúmplice, alguém que executa os desígnios do sistema colonial português, tem-se a subversão dessa ideia. Ele não é o oprimido, é o opressor. A personagem conhece o inferno, pois age como carrasco e se vê tendo que lidar com as memórias disso. Um papel que continua a exercer ao atuar como psiquiatra. Como vocês sabem, o conhecimento do inferno, né, as memórias do hospital psiquiátrico se sobressaem às memórias da guerra colonial. Lobo Antunes conta a história de um cúmplice que tem que lidar com as memórias e ter participado e compactuado com tudo isso. Como o Eichmann, que Arendt mostra alguém que cumpria as ordens e nesse processo se aliena de sua humanidade. Isso é o inferno. Guénéban, em O Trabalho de Rememoração de Penélope, esclarece que a metáfora da escavação em Benjamin não remete a um abismo sem fim do lembrar, mas essencialmente a lembrança como forma de sepultamento. A autora explicita ainda que o verbo cavar em alemão é graben, o qual pertence ao mesmo radical que o substantivo túmulo, grabe. O verdadeiro lembrar, a rememoração, gera um trabalho de luto, isto é, a aceitação da perda dos entes queridos e de tudo aquilo que não pode ser restituído. Talvez por isso, Conhecimento do Inferno termine com uma sequência de imagens oníricas envolvendo o lar, o pai já morto e elementos fúnebres. Essa passagem do final sempre me intriga e confesso que tenho um pouco de dificuldade de interpretá-la. Ela é extremamente lírica, né? Eu vou ler e depois vou comentar a minha hipótese de leitura. Quando o personagem está retornando a Lisboa, da casa onde ele cresceu, para a casa dos pais, ele tem uma visão fantasmagórica do pai. E aí ele diz assim: continuava a trotar em voltas sucessivas ao redor do cimento e sentia-me a pouco e pouco liberto do cansaço, do coração opresso, dos pulmões aflitos, do sujo casulo da roupa, como se as solas dos sapatos
deixassem de pisar o chão e eu flutuasse, sem peso, na atmosfera livre e abstrata dos sonhos. De tal forma que mal me dei conta de o meu pai se levantar, apagar a luz, dizer o Melro, na sua voz tranquila, em que cada sílaba constituía um elemento, um lago, um rio, um moinho, montes distantes, de uma dessas paisagens italianas ou holandesas que são o fundo dos retratos a óleo dos nobres, dos dignatários da igreja, das mulheres e dos homens anônimos que cruzam os séculos para nos fitarem, das duas pesadas molduras de Itália, com uma altiva indiferença intemporal e triste, e me puxar o lençol para cima da cabeça como um sudário. Então, como vocês viram, é também uma passagem bastante pictórica, que ele, né, descreve a figura do pai como uma pintura holandesa, italiana, essas que atravessaram os séculos, né, e nos fitam de uma maneira triste e intemporal. Mas o que me chama a atenção é a última palavra utilizada no romance, que é sudário, que é uma espécie, né, de lençol utilizado para envolver o cadáver a ser sepultado como uma mortalha. Para mim, né, na minha hipótese de leitura, é uma alegoria do rito fúnebre, cujo processo permite libertar o sujeito de seu passado no sentido profundo da palavra dissolução. Em analogia ao título de um dos últimos romances de Lobo Antunes, Até que as pedras se tornem mais leves que a água, o trabalho de narração visa diluir as pesadas pedras do passado. Era isso que eu tinha. Obrigada. Obrigada, Gong Li. Parabéns pela apresentação do trabalho e sucesso no desenvolvimento da tua dissertação. De imediato, eu vou passar a palavra para a professora Graziela Maria Valim, que ela é autora do trabalho No Interior das Frases, Gritos de uma Mágoa Quieta, A Tessitura do Trauma e Natureza dos Deuses, de Antônio Lobo Antunes. A professora Graziele, ela é doutora e crítica literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da professora Diana Navas, que está aqui presente, e mestre em literatura, também pela PUC de São Paulo, e atualmente ela atua como monitora do grupo de apoio a atividades remotas nos cursos de graduação e programas de pós-graduação da PUC de São Paulo. Então, com a palavra, professora Graziele. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós preparamos aqui uma apresentação, não sei se é possível fazer o compartilhamento da tela. É uma pesquisa que nós temos desenvolvendo, né? Foi fruto da minha tese de doutorado, né? Sob a orientação da professora Diana Navas, uma tese que foi defendida recentemente, há poucos dias, e vou apresentar junto com a professora Diana Navas, porque nós estamos estendendo, né, essa pesquisa também para outros campos. Então, seria possível fazer o compartilhamento? Sim, pode fazer. Vocês estão vendo a tela? Sim, Gra, estamos vendo. Bom dia a todos, a todas. É um prazer poder estar aqui em mais uma edição da Abraclip. E a nossa apresentação, então, como a Graziele já disse, né, fruto da tese de doutorado desenvolvida, se intitula No Interior das Frases, Gritos de uma Mágoa Quieta, a tessitura do trauma em Da Natureza dos Deuses, de Antônio Lobo Antunes.
Então, nosso objetivo com essa apresentação, que se constitui num recorte da pesquisa, é propor uma reflexão sobre a complexidade do trauma sofrido pelas personagens femininas que protagonizam o romance Da Natureza dos Deuses, do autor Antônio Lobo Antunes. Então, nós desejamos, por meio de uma análise da condição histórica do feminino, pensar como essa incomunicabilidade, que é típica do trauma, pode ser representada neste romance antoniano, que é um dos mais recentes do autor. E para isso, nós precisamos primeiramente entender um pouco melhor o que estamos chamando aqui de trauma. Quando nós falamos em trauma, uma definição normalmente ou mais comumente aceita é que ela é resultado de uma experiência ou de um evento avassalador, súbito ou catastrófico que promove grave dano mental, já que como esse dano ele não é totalmente registrado na memória, isso faz com que posteriormente o sujeito possa ser revisitado, né? O sujeito acabe sendo possuído ou tenha esse retorno às situações por meio de imagens intrusivas, alucinações, reencenações compulsivas desse evento traumático. E quando nós pensamos no trauma, nós normalmente o associamos como sendo resultado de eventos singulares, eventos catastróficos, como, por exemplo, o Holocausto, as ditaduras, as guerras, os desastres naturais. Porém, aqui, né, e se a gente pensar nesta perspectiva, essa perspectiva mais tradicional do trauma, nós vamos perceber que existem estudos sobre as obras de Lobo Antunes e que fazem a investigação desse trauma, como é o caso de Memória de Elefante, Os Cus de Judas, Conhecimento do Inferno, em que por meio da questão da autobiografia e também de uma perspectiva histórica e cultural, nós percebemos uma tentativa, né, de mostrar como é que este médico retornado da guerra de Angola é um desses homens que passa pelo processo de trauma. Alguns outros estudos também se debruçam sobre esse tema, mas em obras posteriores do autor, buscando entender como é que este trauma está inscrito no corpo do sobrevivente, no caso das personagens masculinas, e as implicações que isso traz no processo de construção e reconstrução da identidade dessas personagens numa sociedade pós-colonial. Então vejam que esses estudos centram a questão do trauma nas personagens masculinas e sempre relacionado a um conceito mais tradicional de trauma. O que a gente tenta trazer aqui é um outro viés, é o conceito de trauma insidioso, que foi proposto por Laura Brown em 1995 e que nos sugere considerarmos um trauma como um evento singular, fora da experiência comum, mas que leve agora em conta não só os eventos catastróficos como guerras, ditaduras, mas não, aquele trauma repetitivo, insidioso e contínuo que atinge principalmente alguns grupos vulneráveis, como mulheres, negros, LGBTQIA+, idosos. Então, de acordo com a Maria Rood, são experiências comuns do nosso dia a dia, como subjugações, ameaças, medos, desagregações, que são capazes de gerar efeitos traumáticos, de causar esse trauma insidioso. Os membros vulneráveis, né, que compõem essa nossa sociedade, aqui pensando mais diretamente nas mulheres, negros, LGBTs, de acordo com essa perspectiva, têm apresentado os mesmos sintomas de estresse agudo que os soldados que voltam de uma guerra. Então, para mostrar, né, o impacto que esse trauma pode ter, ainda que não venha de um evento grandioso, mas de pequenos eventos do cotidiano. Então, são grupos que acabam tendo flashbacks, congelamento de imagens, pesadelos, insônia, hipervigilância, problemas de concentração, recordação violenta e intrusiva de imagens, quer dizer, os sintomas recorrentes do trauma.
E isso ainda é enfatizado, de acordo com Ruth, porque o medo e a culpa são uma constante na vida das classes vulneráveis da sociedade. As mulheres, criou-se o mito de que se elas forem espertas ou inteligentes o bastante, vão conseguir se desvencilhar de abusos e estupros, senão a culpa recai sobre si mesmas. Então, mostrando aí, né, ainda a responsabilidade que é colocada sobre esta mulher vítima de um sistema. E onde é que se encontra essa relação entre literatura e trauma? De acordo com Carroll, a língua que expressa as experiências traumáticas por desafiarem os processos objetivos e lineares do discurso e se valerem do simbólico para narrar realidades inacessíveis e subjetivas, é em certa medida literária, pois a linguagem empregada é sempre complexa e desafiadora. Então, vejam que o recurso para a construção do texto literário em muito se aproxima dessa linguagem representativa do trauma. E Antônio Lobo Antunes, a partir desse lugar privilegiado, que é a literatura, ele vai assumir uma espécie de posição de tradutor de feridas, né? Buscando fazer falar esse texto que é o texto de outrem, no caso, o texto das personagens femininas. E isso, então, é que gera as nossas inquietações aqui para essa apresentação. Tendo em vista que, ao longo de seus romances, Lobo Antunes foi gradativamente declinando o eu autobiográfico e se estilhaçando em várias vozes, particularmente a feminina, como podemos analisar a recorrência a tempos confusos e parados que desencadeiam cenas estáticas ou repetitivas e de famílias patriarcais compostas de mulheres abusadas, silenciadas, tratadas como coisas e propriedades dos homens, independente da classe social a qual ocupam? Ou ainda, como podemos compreender a perpétua sensação de angústia, a prevalência de uma certa dormência e passividade, bem como a presença recorrente de situações de desumanização nas personagens femininas? Então, é a isso que nós tentamos evidenciar por meio da leitura da Natureza dos Deuses, romance de Antônio Lobo Antunes, publicado recentemente em 2015. E quando, né, direcionando então o nosso olhar aí para a obra O da Natureza dos Deuses, né, é uma obra das mais recentes aí do autor, né, que foi publicada em 2015, e que, embora essa obra ela vá trazer, né, personagens masculinos como narradores, né, e homens de poder, é uma obra carregada dessa inscrição do feminino e que, ao nosso ver, vai trazer, né, vai materiar aí essa violência enorme que houve e ainda há sobre as mulheres, né, que, consequentemente, provoca esse trauma, né, o trauma insidioso. E esse romance, ele é interessante porque já pelo nome nós temos aí a referência clara do título, né, com a obra da Natureza dos Deuses, do filósofo Cícero, né, apontando então para essa ideia do diálogo, né, com o passado, para a complexidade da natureza, mas no caso aqui é da natureza humana, né. E em termos estruturais, é uma obra que está dividida em 4 partes, né, que não estão intituladas e que cada parte é composta de 10 capítulos numerados, né, com exceção da última, que vai possuir 7. E em termos de tempo, então nós encontramos essa justaposição de vários tempos históricos e dentre eles a época em que Portugal estava sob o comando de Salazar e nessa época também os jazigos de wolfrâmio, né, ou de tungstênio, como são mais conhecidos, eram objetos usados como material importante de negociação de Portugal com a Alemanha nazista. Então, o autor vai trazendo esses fragmentos, né, desse momento aí, sempre intercalando com o momento presente, né, o momento presente o contemporâneo de Portugal, né, sempre essa justa posição, e de modo, né, que tudo é narrado em forma de monólogos, um estilo aí já mais comum, né, nas obras do Lobo Antunes e que vai nos permitindo passar, né, por uma galeria de personagens que vão entoando os pormenores de uma família aí da alta burguesia, né, de Portugal,
e que vão também nos mostrando como todos, né? Inclusive, o país, eles estão nas mãos de um homem, que é denominado de senhor doutor, né? E do que nós vamos percebendo ao longo do texto, né, durante a nossa leitura, que se trata de um representante do poder, né? Em especial o poder econômico e, claro, o poder masculino, né? E o que vai nos interessar, então, é justamente a forma como o autor vai trazendo as representações, as consequências desse poder, desse poder através do feminino, né? Porque logo no início, a voz que vai compor a primeira parte do romance, os 10 primeiros capítulos, é a voz de Fátima, é uma personagem pobre, mas é uma personagem bastante enigmática no texto, que é funcionária de uma livraria, e que foi escolhida pela filha da senhora, essa é a denominação dessa outra personagem, filha da senhora, né? E que vamos depois tomar conhecimento que essa filha da senhora, na verdade, se trata dessa filha do senhor doutor, né? A Fátima foi escolhida para que levasse livros a essa senhora, livros que ela nunca lê. Então, vejam como essa própria designação, né, essa denominação filha da senhora, esse termo, filha do senhor doutor, já provoca essa inquietação, né? Essa ausência aí já demonstra, né, uma certa ausência de identidade, né, não tem um nome. E voltando para Fátima, a função dela é interessante porque ao levar os livros a essa senhora, nós percebemos que ela vai assumir na narrativa a função de confidente. Né, aquela que vai acolher o testemunho, né, o discurso desesperado dessa mulher agora que está idosa, né? Porque, como eu disse, ele vai passar por vários tempos, então essa mulher agora ela está idosa, essa senhora, e que todos os dias está com uma cadeira ao lado, sempre com um cãozinho, um cãozito, como fala no texto, à sua espera, né? À espera de Fátima. E o que vai acontecendo é que à medida que essa senhora vai narrando a sua história para Fátima, nós vamos conhecendo a história da família dessa senhora, né? A história do poder exercido por esse senhor doutor, que é o seu pai, e que foi o seu pai, e com isso nós vamos tendo acesso a uma série de atrocidades de subalternidade a que essas mulheres foram e continuam sendo submetidas, né? Os momentos em que elas são usadas como objetos de transações comerciais, no caso dessas mulheres de uma classe social mais elevada, né? Como quando a mãe dessa senhora que está narrando, né, que é a esposa do senhor doutor, ela foi praticamente vendida pelo seu pai, que é um judeu cheio de dívidas e que não hesitou em nenhum momento quando recebeu a proposta do senhor doutor de que se ele concedesse a filha em casamento, essa moça tinha 16 anos, né, se ela fosse concedida em casamento, as suas dívidas seriam perdoadas, né? E esses relatos vão sendo feitos de uma forma totalmente descontínua, né? Quando a gente conta, parece que é algo linear, mas não. Como se o leitor fosse inserido num labirinto de estilhaços, né, de momentos. Eu trouxe aqui um trecho só para a gente, ele é longo, mas eu precisei resumir, só para a gente ver como que essa situação de subalternidade e opressão vai sendo trabalhada pelo autor, né, a partir da voz dessa mulher. E que vai dizer o seguinte: nunca me tinham estudado durante tanto tempo e com uma intensidade assim, de punhos a apertarem os braços da cadeira, ao ponto de pensar que os quebrava. O meu marido para o meu pai. Dá-me a sua filha em casamento e eu cubro-lhe as dívidas e meto a fábrica a funcionar em condições. Casei passados 2 meses e não vi o meu marido até lá. Vi operários no nosso andar, armários, quadros, um centro de mesa maior. E o que recordo da igreja é uma gota de pombo que me caiu no chapéu. Vi a casa de Cascais, as árvores da China e os compartimentos imensos. O meu marido ao entrar à minha frente. Sou mulher, valho pouco. Por aqui, sem um gesto, uma atenção, um sorriso, e não levei a mal porque não casou comigo, comprou-me. Então, enquanto, né, vejam como no momento, por exemplo, desse momento em que seria mais grandioso para uma mulher, né, pelo menos culturalmente, pensando dessa forma, seria o casamento, ela mal se lembra dessa data e já tem essa consciência do seu papel, né, de ter sido vendida, enquanto esses relatos eles vão sendo contados, né, ouvidos pela Fátima, né, nós vamos tomando conhecimento que a filha
essa senhora, né, a mãe dela, ela está contando, né, o relato de quando ela foi vendida. Então, a mãe, né, a esposa do senhor doutor foi vendida, mas também a filha dessa senhora, né, essa mulher que está narrando, também foi forçada aos 16 anos, né, assim como a sua mãe foi forçada pelo seu pai, embora rico, numa transação financeira, foi forçada a se casar, né? Também por questões financeiras. Então, a gente vai sabendo também que a mãe, a esposa do senhor doutor, a mãe dessa senhora, ela era estuprada pelo marido também, já na sua noite de núpcias, e quando tentou sair desse ciclo de abusos, né, de viver com esse homem que ela não amava, e fugir com uma amante, ela foi perseguida por esse senhor doutor e foi presa pelo resto da sua vida num sótão, e vendo tudo passar pela janela, né, as festas que ele dava, e também não conseguiu criar a sua filha, né. E quando esses relatos, essas lembranças, elas vão dolorosas, elas vão sendo ouvidas por Fátima, a Fátima também vai se recordando de lembranças muito traumáticas, de momentos insuportáveis pelos quais ela passou. Então, de modo que essas memórias insuportáveis, né, essas memórias doloridas, elas vão se cruzando, né, e outras situações dolorosas vão surgindo, como também nós vemos a saber no caso do estupro, o estupro coletivo sofrido pela Fátima, né. Eu trouxe aqui um trecho, o último, tá? O último trecho, para mostrar como isso vai irrompendo, né, para que a gente tenha essa noção desse mundo caótico e torturante dessas mulheres, e em que Fátima vai dizer o seguinte: o preto do capacete, não dizer, tá? Isso é em forma de monólogo também. O preto do capacete, o sujeito da livraria, conseguiram extrair-me do banco, despenteada a gemer. Por favor, por favor. Num instante em que o uivo do cão emudecia, o velhote de camisola interior, tragam-na para cá, designando a cave sem pintura nem móveis, com um único postigo além do qual nada. A vida termina nas aldeias da Roda de Cascais. Sobram a guerra, o mar, as minhas pernas que o preto do canivete segurava, o meu corpo a torcer-se. E não foi necessário pegarem-me nos braços e nas pernas, creio que os auxiliei a fim de não me rasgarem mais a camisola e a saia, não me aleijarem muito, não me matarem, não me matem, como matavam as mulheres em África, com faca, katanas, pedaços de bordão, eu com vontade de dormir, a voz do velhote de camisola interior, já chega. Então, vejam como, em termos temáticos, né, ou a gente pode dizer conteudísticos, essas situações de abusos, de opressão, de estupros também, dessa violência maior, que no caso seria um estupro, né, elas vão sendo trazidas pelo autor, mas isso que é interessante não fica somente nesse plano, né, isso vai se estendendo, então, para a forma do texto, porque ele vai trazendo essas imagens, né, por exemplo, a memória da Fátima, das mulheres, principalmente a da Fátima, mas essas memórias, elas vão surgindo como uma espécie de gatilho, né? São gatilhos de recordações que antes pareciam esquecidos, adormecidos por ela, e que vão surgindo sempre que a senhora está contando a sua história. E aí nós vamos sabendo, por exemplo, que dessa situação de estupro, mas não foi a primeira violação pela qual a Fátima passou. No tempo da narrativa, ela está com 36 anos, mas quando ela era bem jovem, ela já passou por uma situação de violação, né, de estupro, e também um estupro que ocasionou numa gravidez, em que ela, como a gente falou lá no final, né, o medo e a culpa também não a permitiu que ela falasse, e aí ela passa por um aborto, né, ela precisou realizar um aborto ilegal que foi muito sofrido, uma situação na narrativa, né, que a gente precisa captar ali, mas que também foi muito tensa, mas isso não é contado, como eu disse, de uma forma linear para o leitor, né, às vezes a gente tem um capítulo inteiro de pequenos momentos, mas pequenos momentos mesmo, e nós vamos precisando juntar essas partes, né, desses momentos, e então a gente não tem bem histórias, né, mas são esses momentos dolorosos num tempo que ele não avança, né, que embora o tempo cronológico da narrativa passe, a gente percebe que isso passa, mas esse tempo da memória continua, ele vai sempre presente na vida dessas mulheres, né. Então, nessas vozes aí, ou monólogos, né, como eu disse, que vão se compondo aos nossos olhos, né, na forma de vários planos, que nós podemos dizer aí que são esses planos virados para o passado, né, e que
vão irrompendo incompletos nesse presente da diegese, nós vamos percebendo que o trauma ele vai se apresentando como recurso estilístico, né? Recursos que o autor vai se valer para evidenciar que, apesar de serem diferentes, né, em termos de classe social, e de terem vivido em épocas diferentes, essas mulheres elas não se diferenciam dentro dos espaços familiar, afetivo e social, pelo contrário, né? E o trauma, então, no feminino que nós vemos aqui, ele vai se figurar de uma forma diferente daquele experienciado por aquele homem que veio da guerra ou que sofreu as consequências indiretas dela, né? Porque esse trauma, ele não está apenas no testemunho, né, no que ele está sendo narrado, nesses relatos, mas justamente nesse todo do texto, nessa monofonia dessas mulheres, né, que parecem se unificar, nessas opressões cotidianas, nessa paralisação física desses corpos que não conseguem sair do lugar, né, dessas almas que estão dormentes, que parecem entorpecidas e que mal sabem, né, que estão traumatizadas. Então, o trauma aqui, ele está materializado nos flashes, nas descargas emocionais intensas, mas bem interior, né? Nesse entorpecimento que vai sendo despejado aos olhos do leitor, e que são acompanhados aí, em sua maioria, de falas, de ruídos, de balbucios, e que vai jogar o tempo inteiro, então, com a multiplicidade de tempos, de objetos, como os animais, né, que por exemplo, no caso do cãozinho que está lá no colo, demonstrando essa submissão da mulher, né, no momento em que a Fátima está passando pelo aborto, ela vê uma mosca girando na luz, então, ela, como se diz, né, ela pode voar, mas ela é uma mosquinha e que não pode sair, né? Então, mas de modo que o leitor vai precisar, então, juntar esses símbolos, essas situações pontuais muito dolorosas, né? E de bastante dúvidas, para entender esse trauma da narrativa. Então, são recursos estilísticos dos quais o autor vai se valendo para justamente materializar essa insignificância, né? Esse desamparo do feminino, esse trauma insidioso. Então, como conclusão, para fechar, né, nossa leitura, então a gente pode depreender que o trauma, nesse romance, ele está presente tanto em níveis temáticos quanto formais, né? E foi possível também perceber que na escrita, né, do Lobo Antunes, ela vai assumir, claro, proporções históricas e transindividuais, mas que vai se marcar não a partir desses eventos catastróficos e singulares, mas da história dessas vozes, né, desse grupo vulnerável, que é o grupo das mulheres, né, que são vítimas aí de uma violência contínua, né, e, portanto, insidiosa. Trouxe algumas referências, e muito obrigada. Então, muito obrigada a Graziele e a professora Diana Navas. Parabéns pela brilhante apresentação. E agora nós temos, assim, um tempo, né, já que duas componentes da mesa não compareceram, né, nós vamos ter um tempo, assim, um pouco mais ampliado para o debate. Então, eu convido inicialmente aos participantes, né, que desejarem enviar as suas questões, fazer, assim, as suas questões às às três apresentadoras, perdão, né, que usufruíssem da palavra. Ou se as próprias apresentadoras desejassem conversar entre si, né? Bem, então eu vou iniciar com algumas considerações. Pensando a obra de Lobo Antunes, né, sobre a perspectiva do tempo e da memória, eu vou evocar, então, também a obra Tempo, Memória e Esquecimento, do Paul Ricoeur.
E também tempo e narrativa, no Paul Ricoeur, ele vai, ao trazer, né, ao pensar as categorizações de tempo, ele faz uma evocação, né, ao pensamento de Santo Agostinho, quando ele organiza, né, o passado. Então, ele concebe, né, o tempo como um eterno presente. Então, sempre há uma projeção para o passado, né, está se reatualizando um presente. Enquanto que o presente, né, é aquele instante situado, mas que tem uma duração mínima. E o futuro é sempre uma expectativa, mas nessa concepção, né, sempre que uma projeção do presente ela é endereçada para o futuro, também ela é vivenciada no modo presente. Quando nós pensamos, então, nas obras iniciais do Lobo Antunes, nessa primeira trilogia, em que esses eventos traumáticos, nós temos, assim, um narrador, um texto, assim, que embora, né, todos esses questionamentos que a Gombrich trouxe, né, sejam extremamente pertinentes, né, sobre a desconstrução do modelo narrativo, né, e muito bem embasados, né, pelo pensamento de Benjamin, nós ainda temos, né, um evento histórico traumático que ele é muito recente, né? E a sensação, à medida que o tempo passa, o tempo cronológico, aí considerando a obra do Lobo Antunes, a organização da obra do Lobo Antunes como um todo, e que ele vai se distanciando cronologicamente desse tempo presente, né, e que a literatura, então, antoniana, lobo-antoniana, ela vai se tornando mais esfacelada, mais fragmentada, as vozes, assim, são mais dilacerantes, e a Gong Li Shen, ela fez alusão ao romance Até que as Pedras se Tornem Mais Leves que a Água, foi um dos últimos, assim, o qual eu fiz uma investigação, assim, mais profunda, né, e também a natureza dos deuses, o que nós vemos, assim, que o trauma é mais intenso, as feridas são mais latentes, e como vocês, a professora Diana Navas e a Graziele estudaram, né, todas essas categorizações do trauma, hermeneuticamente, que concepção, que ideia, que tese você sustenta a respeito, né, dessa intensificação do trauma na obra do Lobo Antunes? É um narrador que vai adquirindo mais maturidade no decorrer do tempo, porque o esquecimento, embora ele seja constantemente evocado, parece que ele é realçado. A memória é cada vez mais realçada pelas perspectivas da dor, do trauma, da violência. Então, eu gostaria de ouvir, né, as três a respeito, né, dessas considerações. Quem começa? Se você quiser começar, eu posso começar. Para mim, tanto faz também. Pode começar, então. Quando você falou assim que parece que ele intensifica, me parece que a elaboração estética dele vai se tornando cada vez mais complexa. Porque uma coisa que me veio à cabeça é que quando a gente fala de literatura, né, com teor testemunhal, nós temos obras que elas são extremamente documentárias, né, são documentárias que tentam se aproximar da literatura. E eu acho que o Lobo Antunes é o contrário. Ele tem uma elaboração literária que tenta se aproximar do documentário. Então, o fato de, né, cada obra ficar mais complexa do ponto de vista estético, eu acho que ele se aproxima, por exemplo, de um Faulkner, demonstra que ele já tinha um projeto estético, para além da necessidade de documentar fatos como os da guerra, a questão das instituições psiquiátricas, né, que aparecem muito fortemente. Então, para mim, o Lobo Antunes faz um caminho diferente de alguns escritores, como Primo Levi, que começam com uma escrita totalmente documentária,
e vão se aproximando da literatura. Para mim, o Lobo Antunes já começa com um projeto estético que ele vai aprimorando, né? Essa questão da polifonia. E aí eu também vou deixar uma questão para a Tatiana, para a professora Tatiana e para as colegas, que, por exemplo, eu já li o Tempo e Narrativa do Paul Ricoeur e li um pouco da Memória, História e Esquecimento, e me parece que a questão do Paul Ricoeur é a importância da narração para a constituição do sujeito, da identidade. E quando a gente vai analisar isso no romance, como que a gente coloca isso em termos formais? Me parece assim que ele lança assim uma questão bastante filosófica, pertinente, que passa pelo Santo Agostinho, Aristóteles, Heidegger, etc. Mas e ele faz análises literárias, né, Thomas Mann, mas eu ainda fico com uma dificuldade de pensar como analisar a forma a partir do Paul Ricoeur. Não sei se a professora quer falar agora, eu posso... Sim, Grazi. Então, só, né, complementando também o que a professora falou, né, a professora Tatiana, essa questão do Lobo Antunes, né, do trauma, é bem interessante e atrativa nesse sentido, porque quando isso, né, do ponto de vista nosso aqui, né, meu particular, quando a gente analisa a obra justamente desse ponto de vista da memória, do trauma, o que eu percebi é que, na medida que a gente vai lendo esse movimento, né, a gente pega os romances inaugurais, né, ou iniciais, o Lobo Antunes, ele tem esse estilhaçamento, ele tem esse eu autobiográfico, mas à medida que a cada obra, justamente, né, ele vai tendo esse projeto estético, né, ele deixa de ser esse eu que se derrama aí nas suas obras, e é como se ele fosse esse tradutor de feridas, né? É como se ele traz, sim, esse lado histórico, mas é como ele fala, né? Isso não é o mais importante, né? A estética é mais importante. Mas, como ao mesmo tempo que a estética é importante, ele também é esse tradutor dessas feridas. Então, eu acho que ele tenta materializar isso pela palavra. Então, olhando, por exemplo, nos romances mais recentes, ou no próprio Natureza dos Deuses, né, o trauma ali, ele está não só nos fragmentos, né, nos flashbacks, como a gente vê na própria literatura de testemunho, mas é no silêncio, né, do texto, quando nós olhamos pelo viés feminino, nessa incomunicabilidade da palavra, né, porque as mulheres, por exemplo, e não só as mulheres, mas os narradores masculinos, né, eu elejo aqui as mulheres, mas os narradores masculinos, eles também são traumatizados, mas há esse balbucio, né? São ruídos, são sons, são elementos, né? E esse passar do tempo, eu acho que essa questão do tempo, no Lobo Antunes também, que a gente pode pensar, também está nos símbolos, né, que ele traz, né, em toda essa carga simbólica, e eu acho que é aí onde vai entrando a estética do texto, né? Porque, e quando também a gente pensa no trauma, nesse contínuo, também a gente pode analisar não só num livro específico, mas também em situações que vão se repetindo. Por exemplo, se nós pegamos aí o Exortação aos Crocodilos, depois o Para Aquela que Está Sentada no Escuro à Minha Espera, eu falo disso porque eu trabalhei esses 3 romances na minha tese. Quando a gente analisa esse movimento do feminino, por exemplo, o trauma ele está nesse movimento. Eu penso que isso também é uma estética. A gente pode falar que isso também é uma estética do trauma, porque essas mulheres elas continuam, por mais que elas ganhem voz, né, por mais que voz no sentido de enquanto narradoras ali, né, que elas vão assumir o protagonismo, esse protagonismo bem entre aspas do texto,
a gente percebe esse contínuo de trauma, porque assim, ele está na intertextualidade, são as mesmas narradoras vivendo as mesmas situações, isso não sai, né? Esse mesmo tempo, então, até mesmo a gente pode chamar de um intertexto da própria narrativa com uma outra narrativa, né? Porque ele é um ciclo, né? E o Lobo Antunes mesmo diz que ele fala que os romances cada romance é um capítulo, né, de um único livro que ele está escrevendo. E eu acho que é como se fosse, não sei, um projeto muito grandioso, que é como se fosse a nossa história da humanidade, né? Porque o tempo passa, mas a gente está sempre inserido nesse ciclo contínuo, né? E o trauma, ele só é possível ser representado, né, como a Kerworth vai dizer, no literário, nessa linguagem, mas não nesses relatos que vão e vêm, mas em todos esses elementos simbólicos, como um cãozinho, né, que está ali demonstrando essa subalternidade, como a mosca, por exemplo, que não consegue sair. Então, está cheio de elementos, e eu acho que isso é a estética, né, também do texto, que o autor vai trabalhando. Acho que é por isso aí a gente vai percebendo essa passagem do tempo, mas é um tempo que o Lobo Antunes não anda. Né? Por mais que os meses mudem, a Terra gire, aquele tempo, há um tempo cronológico, mas não há um tempo ali que anda, né? Ele está sempre presente, a gente está sempre revivendo esse tempo, o tempo todo. Eu ainda acho válido a gente ressaltar, né, que eu acho bem importante essa questão da forma no Lobo Antunes, como vocês bem colocaram, porque não é simplesmente uma questão também como tema, né, que se apresenta, mas quando a gente percebe alguns recursos na escrita do próprio autor, como a repetição de alguns trechos, né, ou a interrupção de trechos que não conseguem ser proferidos, então isso também tem uma relação com essa escrita traumática, né? Não é só um tema que o autor recorre, mas é uma tentativa também de reconstruí-la por meio da própria forma da escrita literária. Muito bem, agradeço as respostas das apresentadoras e tem mais uma questão da professora Cláudia Amorim. A escrita do Lobo Antunes é marcada pelo tom, pelo trauma, desde as primeiras obras, seja do ponto de vista autoficcional, seja pela inserção de personagens vozes que se diluem em falas. As autoras não viram a necessidade de falar do trauma do ponto de vista psicanalítico? Sim, no meu caso, né, eu falei, até na tese, eu faço esse estudo que eu analiso, inclusive, porque o trauma, é um ponto levantado pelo Freud, né? E isso surgiu justamente na época, devido aos combatentes, e isso é uma história muito, muito interessante, porque justamente demorou muito tempo, inclusive para o próprio Freud reconhecer isso, né? Dos próprios combatentes que vinham lá da guerra, né? Isso na Primeira Guerra Mundial. Né, as pessoas que tinham essa neurose de guerra, elas eram, os homens, inclusive, eles eram tidos como fracos, né? Isso não era difundido, não podia falar, porque senão as pessoas não iam querer ir para a guerra, né? Isso foi um tema bastante discutido. E o Freud, quando ele começou isso antes da guerra, né? O trauma começou a ser estudado aí lá na época quando ele descobriu sobre o histerismo, né, das mulheres histéricas, mas ele precisou interromper os estudos porque assim, ele identificou isso devido que as mulheres sofriam abusos, mas isso, como havia muitos abusos na época, isso a gente sabe ainda hoje, né? Ele precisou se calar e começou a dar início aos outros estudos, porque a mulher, como sempre, ela é tida, né, como em segundo plano, e esses estudos não foram para frente. Depois ele desenvolveu a sua teoria de ético, enfim, onde tudo vai mais para o lado, a gente pode dizer, sexual, né? E depois isso voltou a ser estudado
com as neuroses de guerra. Então, nós nos aproximamos, sim, por que eu disse isso? Porque nós nos aproximamos dos estudos psicanalíticos, mas eles também demoraram e ainda vem demorando, né, a reconhecer esse trauma insidioso. Inclusive, principalmente do feminino, né, no caso das opressões, esse trauma que não se trata de um evento singular. Então, inclusive, foi a partir de 1990, mais ou menos, que o trauma ele que foi mudado, né, o manual de psiquiatria, justamente para essa ideia do estupro, porque até então o estupro ele não era considerado um trauma, ele ainda não estava dentro do que a gente entende hoje como um trauma, e hoje o estupro ele está como esse evento singular, né? Então, quando a gente vê os estudos psicanalíticos, eu até me apoio neles, né, nos meus estudos, mas os estudos mais recentes, como o da Judith Herman, né, da Kathy Carruth, que ainda se posiciona, ela ainda é um pouco mais freudiana, né? Mas a Anne Whitehead também, que vai trazer essa linha também mais psicanalítica, mas é mais na linha também psicológica, justamente por eu trago um pouco do Lacan também, mas é justamente devido a essa relutância da psicanálise no reconhecimento do trauma feminino, né, do que a gente pode chamar desse trauma da mulher, porque uma crítica que a própria Laura Brown faz é que quando os manuais de psiquiatria foram criados, né, eles foram criados justamente pela ideia de foram criados por homens brancos, héteros e jovens que não tinham nenhuma deficiência física, né? Então, ou seja, isso já vem com um conceito pré-estabelecido, né? Então, eu até é uma ressalva que eu faço, e que a literatura, inclusive, de testemunho, ela se baseia bastante nos estudos psicanalíticos também, mas eu acabo me distanciando um pouco dela justamente devido a essa relutância, digamos assim, da própria psicanálise em reconhecer determinados tipos de trauma, né, que hoje vem mudando, mas ainda persiste essa ideia desse evento catastrófico e singular, e que vai gerar essas imagens intrusivas, né, até mesmo nem sempre no trauma você vai ter essa imagem intrusiva, muitas vezes ela vai ter por determinar alguns gatilhos, mas de uma forma muito, muito particular, muito pequena. Então, isso não se baseia exatamente em um sintoma, a gente pode dizer específico, né? Mas são vários pedacinhos de sintomas que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo da vida, né, no decorrer desse tempo. Não sei se eu consegui responder. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso também, porque eu achei interessante que na pergunta da Cláudia, ela fala assim, seja do ponto de vista autoficcional. E na minha dissertação eu não vou trabalhar com essa noção de autoficção. Eu acho que eu não concordo, em alguma medida eu me oponho a ela. E eu acho também que é muito importante, quando a gente usa psicanálise, psicologia, diferenciar uma coisa, que a psicanálise ela é uma prática clínica, né? Ela é uma teoria alinhada à prática clínica. E quando a gente analisa literatura embasada pela psicanálise, a gente não vai psicanalizar, né, as personagens ou psicanalizar o autor, né? Porque quando a gente analisa a representação do trauma, a gente também tem que levar em consideração que talvez o que o autor insere ali não seja verdadeiro. Mas para nós, analistas de literatura, o que conta é o que está no texto. Então, eu acho interessante assim, usar a psicanálise para entender a dinâmica do trauma representada pela obra literária. E aí a psicanálise freudiana pode, né, nos ajudar a ler a repetição,
essa impossibilidade, né, de colocar tudo na palavra, que vai ser retomado pelo Lacan, né, no conceito de real. Aí eu acho interessante. Mas essa autoficção, me parece que esse termo denota que o autor consegue colocar ali uma autobiografia, né, uma história que é, digamos assim, imediatamente os fatos, o vivido, mas tem uma elaboração simbólica. E a gente também tem que pensar que é impossível restituir o passado. A nossa memória, ela é composta de vários buracos, né? Ela é atravessada pelo esquecimento. Então, eu não considero como autoficção. Eu acho que tem uma ideia de um autor construído. Tem o autor Lobo Antunes, que foi para a guerra, foi psiquiatra, mas o autor que me interessa é o construído na narrativa, né? Acho que era mais ou menos isso que eu tinha em mente. Professora Cláudia Morim, ela complementa, né? É impossível psicanalizar o autor ou os personagens, mas os conceitos são muito interessantes para trabalhar a questão da repetição, da elaboração. Eu penso que tudo o que se escreve tem algo de autoficção, especialmente em Lobo Antunes. Eu concordo, principalmente quando a gente pensa em trauma, né, e a gente leva para a escrita do Lobo Antunes, a gente tem essa repetição, né? Repetição, e isso eu entendo como uma espécie de trauma, né? Essa repetição dos mesmos temas, essa repetição de determinadas situações, determinados símbolos, né, que continuam, esses buracos, como a própria Lichen falou, né? Isso eu acho que a gente pode entender também como estética do trauma, né? Então, são vários elementos da narrativa que vão nos permitindo, a psicanálise, é claro, a gente vai psicanalizar, né, ou psicologizar o autor, né, e nem os seus personagens, mas entender como a psicanálise ela vai atuar, isso sim é muito importante. Eu concordo com a professora, porque é a partir desses conceitos que a gente consegue, inclusive, entender a estética, né, do próprio autor, né. Só complementando, em alguns romances, ele insere alguns elementos que se aproximam, né, de 6 personagens à procura do autor, do Luigi Pirandello, que ele começa assim, olha, a brincar, ou sou eu ou é o Lobo Antunes que está a inventar, que ele se coloca, né, se coloca na função de um escritor, de um papel, se autorrepresenta como escritor, né, que está elaborando e pensando e descartando papéis, né, que já não cabem na narrativa, né? Então, por isso, assim, é sempre muito latente essa questão, né, relativa à autorrepresentação ficcional e à autoficção. A Gong Li, ela havia deixado também assim um questionamento relativa à maneira como é que se poderia formalizar, né, o pensamento de Riquet na análise dos romances antonianos. Eu vou tentar responder brevemente, né, porque esse foi o principal objeto da minha tese, né. Então, eu sugiro, além de tempo e narrativa, de tempo e narrativa, da memória, história e o esquecimento, também o si mesmo como outro. Que aí, então, é um texto filosófico, né, então, que o Riquet, ele se dedica à representação, análise e à representação das alteridades. E ele nos apresenta, né, 2 conceitos interessantes, que é o de tipicidade e o de mesmidade. A mesmidade, então, ela, resumidamente, então, ela seria, né, aquele sujeito, a identidade, os aspectos inalteráveis da identidade. Então, aquelas condições, né, físico e existenciais, né, que elas estão inerentes ao sujeito.
enquanto que a ipsidade, né, aí ela entraria mais, ela se aproximaria mais das personagens, né, elaboradas, né, por toda a ficção, né, contemporânea, e especialmente, né, do Lobo Antunes, né, que são essas identidades, né, que elas vão se estilhaçando, elas vão se construindo, se desconstruindo no decorrer da narrativa. Então, pensando, por exemplo, nós temos, assim, na maioria das vezes, pensando, né, nesses homens, que talvez seja o mesmo narrador, seja uma mesma voz narrativa, que ela vai se multiplicar, né, nos inúmeros romances. Então, nós temos um indivíduo, um eu, branco, heterossexual, português, que ele vai para a guerra, né? Então, lá ele vive. Então, a condição, né, do sujeito colonizador é inerente a esse sujeito. Então, ele retorna a Portugal e ele lida, né, com essa série de traumas, né? Então, nesse entrelugar, né, está, é o eu, né, que pelas vias da memória, ele está sempre recuperando, reconstituindo, né, um passado traumático, que eu percebo, né, na minha percepção, né, na literatura, né, elaborada, na ficção do Lobo Antunes, né, esse passado, ele não se supera, ele não se cura, e aí nós poderíamos debater muito, né, se isso também não é uma estratégia estética, narrativa, porque a sensação, né, que à medida que o tempo passa, essas feridas, né, esse trauma, eles são mais doloridos, mais latentes. Por exemplo, né, no romance Até que as Pedras se tornem mais leves do que a água. Então, nós temos um ex-combatente de guerra que ele tem assim ele tem essa incursão, né, pelo consultório psicanalítico, né, mesmo transcorridas 40 anos, né, após, considerando então o tempo cronológico, né, década de 70, né, e o tempo, né, o presente da narrativa de Até que as Pedras se tornem mais leves que a água, que ele está assim constantemente, né, questionando o psicólogo e questionando assim a eficiência do método psicanalítico, né, as intervenções do psicólogo, a inutilidade desse processo, né, e que não existe possibilidade, e aí depois nós temos aquele desfecho altamente trágico, né, que é uma forma também, talvez seria uma forma de expiar as culpas ou de libertação. Então, assim, quando nós pensamos, assim, até mesmo agora, assim, evocando, né, a organização temporal, né, que é proposta pelo Riquer, então, entra nesse alinhamento, né, na obra do Lobo Antunes, né, que é sempre a reiteração de um eterno presente. Então, ele abre, então é sempre um estímulo, né, um elemento que ele vai abrir um flashback memorialístico que transporta do presente da narrativa para um passado, mas não há nenhuma expectativa em relação ao futuro. O futuro sempre é a decadência, o envelhecimento, é a morte, né? Então, assim, não sai, né, na narrativa do Antônio Lobo Antunes, né, ele não sugere nenhuma possibilidade, assim, nem pensando, assim, olha, numa possível resolução desses conflitos, né, mas é sempre um eu narrativo, né, que ele está reiterando, então, né, essa impossibilidade de cura. Muito obrigada, adorei a sua resposta. E acho que complementa aquilo que a Cláudia dizia sobre o autoficcional, né? Que é essa identidade que só se diz através da narração, né? Talvez ela não exista fora, e é por isso que também é toda fragmentária, né? Porque é uma tentativa de dizê-la sempre, né? Sim, sim. Tem mais um elemento também, né, que principalmente em A Memória, a História e o Esquecimento, o Riquer, ele continuamente, ele tem assim tem uns capítulos que ele se dedica, né, às patologias da memória. Então, assim, na narrativa do Lobo Antunes como um todo, né, então a memória ela é constantemente questionada. Então, ela sempre está, né, nesse duelo, né, entre a representação e o
constante esquecimento, porque as próprias personagens, elas questionam, né, se o que elas estão rememorando de fato é o que elas vivenciaram, ou é o tempo, né, que já imprimiu, assim, as suas rasuras, né, e que já esfacelou também, né, essas vivências memorialísticas que são reproduzidas, né. Então, além do tempo, né, a memória, né, ela é sempre, né, questionada, né, como uma reprodução de um suposto real que foi vivido. Mais questionamentos? Bom, então eu vou agradecer imensamente, né, a Golichem, a Graziele, a professora Diana Navas, né, foi uma mesa excepcional, então lamentamos que as demais participantes não estiveram presentes, porque haviam também, né, nas propostas apresentadas ao Congresso, né, questões, assim, interessantíssimas, e acho que tivemos, assim, um debate, assim, olha, muito profícuo em relação, né, a todos esses elementos. Nós temos, assim, um narrador, assim, um autor que é verborágico. Há anos, né, que ele nos promete, né, que vai publicar o último romance, e a cada ano, né, surge um novo livro, um novo texto, né, e com questões que estão sempre nos desafiando e nos tirando do nosso conforto como leitores e como pesquisadores. Então, parabéns a todas, desejo imenso sucesso, né, no desenvolvimento de seus estudos, de suas pesquisas. Acredito, então, que nós podemos fechar a mesa, logo nós teremos, né, mais atividades, né, que estão programadas para esta manhã, e espero reencontrá-las, né, em outras sessões e em breve presencialmente. Meu sincero agradecimento a todas e ao Thales, né, pelo suporte técnico. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, Tati. Obrigada. Obrigado às Obrigada. meninas que apresentaram aqui Tchau. conosco, a professora Cláudia, que está conosco também. De fato, com certeza, uma troca de conhecimentos muito encantador, né? A literatura que nos encanta muito. Então, as meninas que não estiveram conosco, né, que faltaram na nossa mesa, com certeza perderam essa ótima discussão. Então, mais uma vez, um ótimo dia, um bom evento a todos e nos encontramos por aqui. Um abraço. Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau.